Olá para todos da comunidade da FAMERP. Meu nome é Vitor Floz, eu sou médico psiquiatra, acupunturiatra e bioquímico ortomolecular. Estou gravando esse vídeo sobre sintomas psiquiátricos, de ansiedade, depressão, sintomas psicóticos em tempos de pandemia covídica, a pedido da minha prima e afilhada, da Letícia Floz, que é da enfermagem da FAMERP. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de falar sobre um tema tão premente hoje em dia. Bom, vamos nos ater àquilo que foi proposto para hoje, para esse vídeo. Como será que está a saúde mental das pessoas com toda essa revolução comportamental e de reengenharia social que nós estamos sendo submetidos? Nossa atual geração já passou por várias epidemias. Endemias, pandemias como AIDS, malária, febre amarela, dengue. A dengue é meio esquisita, né? Dá a impressão que ela virou uma endemia epidêmica, se é que dá pra gente falar dessa forma, né? É um neologismo até. Porque ela parece que não vai embora nunca e está sempre epidêmica, mas sempre marcando presença. Também a gente já passou pela chikungunya, pela zika, pela SARS, pela MERS, pela gripe aviária, gripe suína e agora o Covid-19. Essa pandemia atual recebeu uma atenção especial e a mídia resolveu fazer uma contagem diária das mortes dessa pandemia. É claro que a pandemia existe, o vírus é perigoso, ele tem uma virulência não tão alta e relativamente baixa, mas ele é extremamente contagioso e muito perigoso. Nós estamos aprendendo a lidar com uma doença nova. Tudo que é novo é incerto e traz uma carga de angústia e de ansiedade maiores. Os protocolos de tratamento vêm mudando diuturnamente, trazendo mais dúvidas e mais insegurança aos profissionais de saúde e também para o público leigo. E essa polarização política que tem sido feita em cima da pandemia gera ainda mais contrapontos e é extremamente daninha do ponto de vista psíquico. O cérebro humano não foi feito para conviver com dúvidas e informações contraditórias, vindas de fonte nenhuma. Agora, caso essa fonte ainda tenha uma grande sugestão de prestígio, como no caso das discussões médicas acirradas sobre os melhores protocolos terapêuticos, também como no caso da OMS, que tem uma grande sugestão de prestígio, outras revistas de alto impacto de significância científica médica, como no caso da The Lancet, pior ainda, pois aí a carga de estresse emocional é ainda maior para os próprios profissionais da área de saúde e para a população em geral. Quais são essas dúvidas geradas? Os que estão mais em voga aí. Usa cloroquina, não usa cloroquina? Usa ou não usa ivermectina? Usa ou não usa máscara? O isolamento social adianta ou não adianta? As pessoas que são portadoras têm alta transmissibilidade? Ou só alguns casos que são assintomáticos têm menor probabilidade de serem transmissíveis? E os sintomáticos são mais transmissíveis? São inúmeras dúvidas geradas por esses profissionais médicos e os órgãos com sugestão de prestígio, como as revistas científicas e a OMS. Interessante que a OMS nunca foi uma instituição executiva, ela sempre foi uma instituição consultiva. Ou seja, a Organização Mundial de Saúde não pode decidir nada, mas pode influenciar na tomada de decisões devido ao seu prestígio, que agora já está relativamente maculado. Muito cuidado com aqueles que usam o santo nome da ciência em vão. Eu sou médico, eu acredito na ciência, no cientificismo, fiz mestrado, faço doutorado, circulo pelo meio científico, mas eu sempre digo que a ciência e a religião são lados opostos de uma mesma moeda. A fé doutrinária, inequívoca e fundamentalista em qualquer uma delas, na ciência ou na religião, beira o delírio. E isso quando não os atinge. Com os delírios místicos religiosos ou os delírios místicos científicos. Aqui é outro neologismo também. Eu estava lendo hoje mesmo um artigo que falava que nunca se produziu tanto cientificamente sobre uma mesma doença num período de tempo tão curto quanto se produziu nesses últimos 8 meses de 2020. Porém, a qualidade de produção científica e dos pré-prints, que são aqueles trabalhos que estão para serem publicados, que estão no prelo ainda, também nunca foram tão baixos. Ou seja, produz-se em larga escala, porém com baixa qualidade científica, o que só gera mais dúvida e insegurança para todos.
Então, voltando aos problemas das informações diametralmente opostas, que os médicos recebem, e a população também, da Organização Mundial de Saúde, das revistas científicas, nós chamamos essas informações antagônicas, em psiquiatria, de duplos vínculos. Esse duplo vínculo já foi considerado em teorias antigas psiquiátricas sobre a gênese da esquizofrenia como algo que contribuía muito para o surgimento dos sintomas psicóticos, dos sintomas ansiosos, dos sintomas depressivos. O que é o duplo vínculo? Ele é um dilema da comunicação, onde o indivíduo, ou um grupo de indivíduos, recebe duas ou mais mensagens conflitantes, onde uma mensagem nega a outra mensagem. Isso cria uma situação na qual uma resposta bem-sucedida a uma mensagem resulta em uma falha na resposta a outra mensagem, e vice-versa. De modo que uma pessoa estará numa sinuca de bico. Ela estará automaticamente errada, independente da resposta. O duplo vínculo ocorre quando a pessoa não consegue enfrentar o dilema inerente, portanto, não pode resolvê-lo e nem sair da situação. Essa teoria do duplo vínculo foi descrita pela primeira vez em 1950 por um pesquisador chamado Gregory Bateson. Os duplos vínculos são frequentemente utilizados como uma forma velada de controle social, sem uma evidente coerção declarada. O uso dessa confusão dificulta tanto uma resposta quanto a resistência do ouvinte, ou seja, você mantém a pessoa sem resposta e mansa. Você destrói o senso crítico questionador da pessoa. O escritor George Orwell, em sua série de distopia 1984, usava para o duplo vínculo o nome de duplo pensar. O resultado desse duplo vínculo ou desse duplo pensar acaba sendo uma dissonância cognitiva, ou seja, uma incoerência entre as atitudes, os comportamentos e os pensamentos daquilo que acreditamos ser o certo, que acreditamos ser o correto. Ou seja, o indivíduo pensa uma coisa, mas acaba tendo que fazer outra. E isso é aterrador para os nossos afetos e emoções, pois mexe com a nossa índole, com a nossa coerência moral, com a nossa capacidade ética. Ou seja, nos coloca num baita conflito ético e moral. E aí nós podemos adoecer ética e moralmente, com uma carga de culpa vinda de um dilema insolúvel. Podemos adoecer com sintomas psicóticos, com sintomas neuróticos, com sintomas depressivos, e os sintomas depressivos e sintomas ansiosos são os sintomas neuróticos, que são menos graves do que os sintomas psicóticos. Os sintomas psicóticos costumam incluir delírios, que são os pensamentos, estão ligados à nossa cognição, as alucinações, que são alterações da nossa senso-percepção, as mais comuns são as auditivas e as visuais. As alucinações são sempre percepções sem objeto. E também podem surgir sintomas psicóticos de ilusões, que também são distúrbios da senso-percepção, que são dos órgãos do sentido. Mas as nossas ilusões são sempre distorções da realidade. São percepções, são as distorções dos objetos. Por exemplo, se eu estou numa sala e do nada eu vejo, eu tenho uma alucinação que tem um anão no canto da sala, isso é uma alucinação. Mas se tem um banquinho no canto da sala e eu distorço essa percepção, isso não é uma alucinação, isso é uma distorção do objeto, isso é uma ilusão, só para diferenciar do ponto de vista psicopatológico uma alucinação de uma ilusão. Os principais sintomas depressivos que merecem atenção clínica são lentificação psicomotora, a pessoa fica lerda, fica lenta, não consegue mais transformar pensamento em ação, pensamento em palavra. São isolamento social, a que todos nós estamos submetidos nesse momento, a anedonia, que é a perda do prazer, a bulia, que é a perda da vontade, a insônia ou a hipersonia, a perda ou aumento de peso exacerbados, ideação suicida, autolesões, a tristeza, são todos sintomas depressivos. Os principais sintomas ansiosos são a ansiedade generalizada, que vem com ânsia de vômito, diarreia, sintomas de pânico, como taquicardia, que é o coração disparar, a taquipneia, que é a falta de ar, a dispneia, a sensação de morte iminente, a sensação de perda da razão, com a sensação de que a pessoa vai enlouquecer. Os sintomas obsessivos compulsivos também são sintomas ansiosos importantes,
com os pensamentos obsessivos e os rituais compulsivos para lidar com esses pensamentos, para aliviar esses pensamentos obsessivos ego-distônicos, que não estão em sintonia com o ego da pessoa. Quais são os principais sintomas obsessivos? São o medo exagerado de contaminação. Eu fico imaginando como é que não está uma pessoa que já tinha sintoma obsessivo de contaminação antes da pandemia, como é que ele não está agora? Hoje eu atendi uma pessoa que já tinha sintomas assim antes e agora esses sintomas se agravaram em demasia, se agravaram muito. Outros sintomas obsessivos, a preocupação excessiva com limpeza, com organização, com simetria. Tá todo mundo meio obsessivo assim, com esses rituais de limpeza, com álcool gel em tempo integral hoje em dia. Uma pessoa que já tinha isso anteriormente, provavelmente vai estar muito agravada agora. Outros sintomas obsessivos, as dúvidas, a necessidade de revisar as ações já efetuadas, é o ritual de checagem, os pensamentos proibidos relacionados a sexo, a religião, as fobias de controle de impulso, né? O que é isso? É o medo de pensamentos com teor de agressividade, direcionados a si próprio ou às pessoas próprias. Em geral, as compulsões, também compreendidas como rituais, são respostas às obsessões e incluem comportamentos observáveis ou atos mentais repetitivos. Os mais comuns são lavar as mãos com frequência acima do normal, os banhos com frequência acima do considerado normal, limpar e organizar repetidamente o mesmo local, verificar inúmeras vezes portas, janelas, luzes, gás, ferro de passar roupa, rezar excessivamente, contar ou repetir palavras em silêncio. Saiu um estudo anteontem, dia 18 de agosto, falando da ação direta do vírus no sistema nervoso central, causando ansiedade e depressão. Então, se a pessoa abre um quadro com sintomas neurológicos, como dor de cabeça, que é a cefaleia, anosmia ou hiposmia, que é a perda do olfato, ou ageusia, que é a perda do paladar, já acende a luz vermelha. Fique esperta que pode o vírus mesmo, por si só, causar sintoma psiquiátrico também. Eu absolutamente não culpo ninguém por essas mais de 111 mil mortes que nós temos nesse momento no Brasil. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal e muito menos os médicos. Eu tenho certeza que foi feito de tudo que estava ao alcance do ponto de vista medicamentoso, com ou sem os protocolos sendo endossados aí cientificamente. Ou você acha que algum médico ficou esperando algum protocolo ser comprovado para tentar salvar do ponto de vista medicamentoso essas 111 mil vidas? Eu creio que não, acho que foi tentado de tudo. Em minha maneira particular de entender as medidas preventivas necessárias nessa pandemia, eu nunca dei muita bola para alguns números, como por exemplo o número de mortos. Infelizmente, quem já morreu não dá para a gente fazer nada do ponto de vista preventivo para essas pessoas. Então, esses 111 mil mortes, eles não morreram, na minha maneira de entender, por falta de leito em UTI, não morreram por falta de leito em enfermaria, não morreram por falta de respirador, seja o respirador de R$ 1.000 feito pela USP ou o respirador superfaturado de R$ 180.000, e principalmente não morreram por falta de assistência médica adequada. Morreram porque a gente é mortal e a gente tem essa mania idiota de morrer. Mas tudo que estava dentro do alcance médico eu tenho certeza que foi feito. Eu também não dou muita bola para os números das notificações dos casos, por causa do provável problema de subnotificação ou de supernotificação. Afinal, a Organização Mundial de Saúde ela criou 2 CIDs para o Covid, um que é o CID U07.2. Nesses casos, são os casos clínicos compatíveis com a sintomatologia da doença, mas sem comprovação imunológica por IgG, IgM, nem comprovação por PCR. O outro CID criado foi o U07.1. Esses são os casos testados e confirmados positivos. Os testados positivos ou negativos. O problema desses testes são que esses testes não são nem sensíveis 100% e nem específicos 100%. Os testes ainda possuem muitos falsos positivos e muitos falsos negativos. Por isso que eu não dou muita bola para esses casos testados positivos ou negativos. Na minha maneira de entender as coisas, o único número que deveria importar para as medidas preventivas, como isolamento social, prevenção de contato ou até para o lockdown, seria o número de pacientes internados em leitos de UTI.
A Alemanha percebeu isso, o pragmatismo alemão, do cientificismo germânico, percebeu isso aí em março, e desde então, lá, o único critério para se decretar fim de isolamento ou volta de isolamento é o número de leitos desocupados e ocupados no UTI. Lá eles criaram um aplicativo que unificou e melhorou a logística das UTIs utilizadas no país inteiro. Isso acaba facilitando o escoamento dos pacientes graves que precisam de UTI, os direcionando para o local com vaga mais próxima. Lá passou de 75% das vagas ocupadas, liga a luz vermelha e repensa em interromper a flexibilização de isolamento. É o que a gente já está fazendo mais ou menos aqui com o plano do Estado de São Paulo. Né? Aqui o nosso número também para sair da fase laranja para entrar na fase amarela é o 74,99, é o 75%. Baixou disso, a região, a DRS da região, pode vir para a fase amarela. Aqui a gente está quase nisso, a gente está com 76, quase 77% de ocupação da nossa DRS, a nossa DRS é a 15. Se baixarem 8 leitos até sexta-feira agora, a gente sai da fase laranja e vai para a faixa amarela, para a fase amarela. Ou se a gente criar mais vagas, se a gente criar mais 10 vagas, a gente consegue mudar de uma fase para outra também. Todos esses outros números, as notificações de casos, os testados descartados negativos, os testados confirmados positivos, no meu entender, são meras especulações projetivas estatísticas ilusórias. E projeção costuma ser o mecanismo de defesa preferido dos psicóticos. Dá para se delirar bastante com números projetados. Um exemplo desse delírio com números projetados foi o famigerado estudo do Imperial College sobre o Brasil e suas possíveis mais de 1 milhão de mortes. Esse estudo foi ridículo, né? Esse trabalho foi amplamente replicado e alardeado pelo biólogo brasileiro que ficou famoso aí por um tempo, virou guru dos artistas. Ele é um teórico do caos que replicou números projetados de maneira delirante. E é caótico no sentido estrito senso da palavra, pois, como prega a teoria do caos do Edward Lorenz, uma mínima alteração nas condições iniciais vai gerar consequências devastadoras nos resultados finais. É o famoso efeito borboleta, né? O bater das asas da borboleta aqui no Brasil, gerando um ciclone nos Estados Unidos. No nosso caso, foi a utilização de um número projetado errado pelo Imperial College na Inglaterra, gerando pânico, comoção e tomadas de decisões erradas no Brasil. Decisões muito erradas, no meu entender. Fazendo com que viesse o isolamento social anacrônico e intempestivo, ou seja, no tempo errado, foi adiantado demais e muito mal feito. 40% de média de isolamento não é e nunca vai ser isolamento. E tem mais, na minha opinião, mesmo que tivesse sido bem feito, de forma correta e no tempo certo, eu acredito que não teria afetado ou mudado muito o curso da doença. Tem um outro teórico do caos fictício, que é o Ian Malcolm, do Jurassic Park, que ficou até mais famoso do que o teórico do caos real, o inventor, o estudioso Edward Lorenz. Tem uma frase no filme que ele fala que é muito famosa, que ele fala: Life finds a way. A vida, ela acha um jeito. O vírus ele teria encontrado um caminho mesmo com o lockdown, tendo sido feito no tempo correto e da maneira correta. Então, em termos de prevenção, o único número concreto, real, palpável, no qual podemos trabalhar com confiança e segurança, é o número de internados naquele momento em leitos de UTI daquela determinada região. Atualmente, nós temos internados aqui em Rio Preto 144 pessoas em UTI. Desses 144, 112 estão no hospital de base, que é o nosso maior hospital, com o maior número de leitos específicos para Covid. Na cidade, nós temos um total de cerca de 300 leitos de UTI, sendo que uns 200 estão no HB, tem uns 46 na Beneficência, uns 32 na Santa Casa, umas 12 vagas no Santa Helena, 9 no João Paulo II, e no MC deve ter mais tem 10 vagas no MC, e no Alça deve ter mais umas 40 vagas. Desse total de vagas, eu creio que nós tenhamos cerca de 200 vagas destinadas para o Covid. Só no HB são 137, isso eu tenho certeza. Nós estamos com cerca de 76, 77% de ocupação covídica. A gente precisa chegar de 75 para sair da fase laranja e entrar na fase amarela.
Apesar das cidades vizinhas menores terem colapsado em certo momento, agora elas não estão mais colapsadas, e elas só colapsaram porque o número de UTI nessas cidades da nossa região são muito baixos. As cidades maiores aí têm 5, 10 UTIs, leitos de UTI no máximo. Eu acredito que aqui em Rio Preto a gente não colapsou e eu acredito que a gente não vai colapsar em momento nenhum. Eu creio, né, e crer é fé, e contra a fé não há argumento lógico racional. Um outro fator de adoecimento psíquico para as pessoas em geral e principalmente para os profissionais de saúde, além da constante exposição ao patógeno e o medo atrelado ao risco real de vida, é o aumento da jornada de trabalho, muitas vezes sem aumento da remuneração. É que no meu consultório, uma população que eu tenho visto especial é o dos professores. Eles têm se queixado muito disso, pois eles relataram que a jornada de trabalho, com a preparação de vídeo, correção do material que eles enviam pelas plataformas digitais e a constante retirada de dúvidas dos alunos e dos pais pelo WhatsApp, aumentou muito a jornada de trabalho deles, sem aumento da remuneração. Quanto aos profissionais de saúde, eu creio que não iremos colapsar em número de leitos, mas as chances da gente colapsar por falta de pessoal humano treinado e capacitado para atuar nas UTIs e nas enfermarias covídicas, isso é um risco considerável ainda. Anteriormente, cada médico intensivista cuidava de 8 leitos em seus plantões, isso aí já subiu para 10. Os enfermeiros, eles cuidavam de 10 leitos, já subiu para 20 para cada enfermeiro. E enquanto isso, deputado e senador tem 50 assessor. Mas isso aí é outra epidemia que não vem ao caso agora. É uma epidemia muito mais virulenta do que a atual. Estava conversando com um amigo intensivista nesse final de semana, que inclusive ficou positivo, ficou 3 semanas atrasado. Ele ficou 3 semanas atrasado. É, é, 3 semanas atrasado, ficou 3 semanas afastado. E o pessoal teve que se virar. Tiveram que trocar todos os plantões dele para fazer a cobertura desses plantões. Ele voltou a trabalhar agora na semana passada, depois de 3 semanas afastado. Ele trabalhou 96 horas seguidas, de quarta e domingo. Aí depois ainda ele trabalhou mais 24 horas na segunda e mais 12 horas na terça. Ele folgou só no domingo. Ou seja, ele trabalhou 132 horas numa semana. Isso é totalmente insalubre. As chances de erro sobem muito devido a esse aumento da jornada, a exaustão física, a exaustão mental. Ele disse que a carga de trabalho tinha aumentado em torno de 15 a 20% para todo mundo que trabalha em enfermaria e em UTI, por causa dos afastamentos dos colegas. Devido a essas baixas. Baixa não por morte dos colegas, mas baixa por causa da quarentena que eles estão sendo submetidos. Médico normalmente convive com médico normalmente se casa com médico, ou se casa com profissionais da área de saúde, é comum. A gente é meio sem criatividade. Um intensivista casado com outro intensivista, por exemplo, se um deles positivo, são 2 a menos na escala de plantão. Por 14, por 2 a 3 semanas. Numa instituição do tamanho da nossa, do hospital de base, por exemplo, que tem cerca de quase mais de 200 leitos, ou seja, são mais de 20 intensivistas dando plantão simultaneamente, e isso quando a UTI não tem mais um intensivista, né? Eu acho que até mais, deve chegar uns 30 intensivistas por plantão de 12 horas nas UTIs do HB. Tem as UTIs da cardio, da neuro, do subsolo, do covidário, do hospital da criança, do 7º andar. Eu creio que a gente precisa ir simultaneamente uns 30 intensivistas em tempo integral para tocar o serviço do tamanho do nosso. E se a equipe começar a positivar demais, quem que a gente vai chamar? Vai chamar recém-formado? Vai chamar residente sem muita experiência, sem muita habilidade prática? Vai chamar quinto e sextonista interno, com menos habilidade médica ainda? Vai chamar cubano? Então, esse é mais um grande fator gerador de estresse psíquico real. No Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão, de São Paulo, alguns médicos concursados de outras áreas, que não são capacitados para atuar em UTI, eles estão sendo convocados à revelia para dar plantões, excedendo o seu número de horas e sem perspectiva de recebimento salarial extra. Isso é um fator de adoecimento severo, isso é burnout. Isso é desvio de função sem remuneração adequada. É totalmente insano. Afinal, como e quando isso vai acabar? Quando acaba essa pandemia? Quando as pessoas perguntam por isso,
Elas não perguntam sobre o fim médico da pandemia, elas perguntam sobre o fim social da pandemia. Quando uma pandemia acaba? Bom, do ponto de vista histórico, nós temos sempre dois finais para uma pandemia. Um fim médico, né? Como que são esses finais médicos para uma pandemia? Se a gente descobre uma cura medicamentosa efetiva, ou uma vacina, ou também pelo disparo das taxas de contágio com o subsequente aumento de mortes, mas com isso a gente chega mais rápido na tão sonhada imunidade de rebanho. Eu creio que uma vacina eficaz se projete aí já para o final do ano. Já existem cerca de 166 empresas produzindo vacinas. Dessas 166, 24 vacinas já estão em fase final de teste, que é a fase 3, quando a gente começa a testar em humano e nos humanos. Aqui no Brasil nós já temos 4 vacinas sendo testadas em humanos. A da Sinovac Biotech, que está em parceria com o Instituto Butantan, a da AstraZeneca, que é a da Universidade de Oxford, da Inglaterra, a da Pfizer e da BioNTech, e a última que foi aprovada anteontem, dia 18, pela Anvisa, que é a da Janssen Cilag. A Janssen Cilag é o braço farmacêutico da Johnson Johnson, que é uma empresa americana. Algumas medicações promissoras já estão sendo utilizadas com resultados parcialmente bons nas 3 fases da doença, ou seja, na fase de replicação viral. A gente já usa com certo sucesso antibiótico e antiparasitário, antivirais, como a azitromicina, a nitaxazonida, o remdesivir, e algumas medicações polêmicas, como hidroxicloroquina e ivermectina. Na segunda fase, que é a fase inflamatória local, que ocorre nos locais ricos em receptores de enzima conversora de angiotensina 2, que a gente tem muitas dessas enzimas no pulmão, no sistema nervoso central, no endotélio vascular, no sistema gastrointestinal e no miocárdio. E drogas também estão sendo usadas com sucesso na terceira fase, que é a fase hiperinflamatória sistêmica, com a tempestade de citoquinas, que acaba gerando uma coagulação intravascular disseminada, encefalite, adenite mesentérica, trombose, choque, sepse, falência de múltiplos órgãos. As medicações que estão sendo usadas nessas fases são os anti-inflamatórios não esteroidais, os esteroidais, que são os corticoides, os anticoagulantes, e tem uma droga que está começando a aparecer em alguns estudos agora, que é a colchicina. Um fator que tem cada vez mais parecido decisivo na história da evolução clínica da doença é a precocidade do início do tratamento, com tudo que a gente tem no nosso arsenal médico, com ou sem comprovação científica. A gente a gente está num momento de guerra. Não adianta a gente querer ficar esperando trabalho duplo cego, randomizado, para começar a usar essas medicações. O médico tem que ter coragem e utilizar essas medicações de maneira empírica, de maneira intuitiva, baseada em evidências de sucesso de tratamento. Na minha percepção, nós não devemos de forma alguma dispensar os pacientes suspeitos para casa, aguardando a confirmação da positividade em forma de teste de PCR, e aguardando esse teste ficar positivo para a gente tratar esses pacientes depois de 5, 7 dias de evolução. A gente esperando isso aí, a gente perde a janela de replicação viral. O teste só fica pronto normalmente depois desse período. Então a gente tem que atacar a doença antes do teste positivar. A gente tem que tratar os sintomas das pessoas precocemente e não tratar o exame da pessoa. A medicina sempre foi a arte do raciocínio clínico, diagnóstico e terapêutico. Nós temos que ter coragem de tratar o quanto antes. A imunidade de rebanho no Brasil, por um trabalho que eu vi, já faz um tempo, já faz mais de um mês que eu vi, era um trabalho de um centro de hematologia, estava em torno de 38% na época. Eu acho que já até superior a isso hoje em dia. Foi um trabalho feito em doadores de sangue. Já faz um mês, já faz umas 6 semanas que eu vi esse estudo. Mas eu creio que já está bem maior que isso. Então, o final médico parece que está se desenhando no horizonte. A gente já tem muitas medicações funcionando bem, que é um dos tipos de final médico. A gente já tem vacinas aí em vias de sair, e a gente já está caminhando na imunidade de rebanho. A gente já tem no Brasil mais de 2 milhões e meio de pessoas recuperadas. Isso é um bom número. Eu creio que seja muito mais que isso. Esses são os números divulgados. Mas o outro final, que vale a pena a gente falar sobre ele, que não é o final médico, é o final social.
O final social nas pandemias, ele acaba sempre ocorrendo primeiro, ele acaba historicamente antes do final médico. O que eu quero dizer com o final social? É quando a população fica tão cansada e tão indignada por ter suas liberdades individuais de ir e vir e de escolhas pessoais tolhidas, a população fica tão fula da vida, tão de saco cheio, para falar o português correto, que elas resolvem dar um basta e declarar o alto fim pandêmico para si mesmas. Ou seja, é quando o medo da população diminui ou termina. Para elas, passa a valer mais a pena correr o risco e levar a sua vida de forma normal, que levava antes da pandemia, do que ficar se restringindo ad eterno. As pessoas apostam e escolhem o risco. Se formos pensar bem, né, o vírus da SARS, da MERS, da gripe aviária, da gripe suína, da malária, da dengue, da chikungunya, da zika, da febre amarela, da gripe espanhola, que é o H1N1, eles nunca deixaram de existir. Eles continuam circulantes até hoje. O Covid-19 também vai continuar existindo, também vai continuar a circular e sofrendo mutações. Nós temos que encarar a realidade e enfrentá-la da maneira mais adequada e adaptativa possível. É claro que há um risco muito grande de surgimento de uma terceira onda de mortes com esse comportamento. Lembrando que nós dividimos em ondas essa pandemia, né? Que a primeira onda é a primeira onda de mortes covídicas, da primeira leva. A segunda onda de mortes é a onda das mortes decorrentes do medo da população em procurar socorro médico adequado. E aí crescendo os casos de infarto, de AVC, de descompensações e doenças crônicas por falta de atendimento e seguimento adequado, como as diabetes, dislipidemias, hipertensão. A terceira onda, que é o que pode acontecer quando a população decreta o fim social da pandemia, que é a terceira onda com a volta do surgimento dos novos casos e novas mortes, que parece que já começou a acontecer na Europa e na China. E nós temos a quarta onda, que é o aumento das doenças psiquiátricas, das doenças psíquicas. Eu tenho observado fortemente isso no meu consultório. Muitos casos novos surgindo e muitos casos antigos que estavam bem, estabilizados há muito tempo, estão recidivando. Essa quarta onda já está a todo vapor. Tá? E pelo jeito que a coisa tem se desenrolado, ela não é uma onda comum. Essa quarta onda está com cara de tsunami. Então, no meu entender, socialmente, uma pandemia só acaba quando o medo da população termina. E do ponto de vista social. E essa é uma das maneiras de combatermos a quarta onda, porque o medo é um gerador de estresse. O medo é um afeto que é o maior vilão para desencadear doenças psiquiátricas. O medo e o estresse, eles paralisam, ele aumenta a produção de cortisol, de noradrenalina, de adrenalina, de GH, de glucagon, que são os hormônios de estresse, e eles fazem cair a produção de insulina. Eles desregulam totalmente o nosso sistema metabólico e nosso sistema neuroendócrino. Eles destroem a nossa imunidade. Assim que as pessoas passam a notar qualquer sintoma novo, estranho, ligado ao seu psiquismo, e bem-estar afetivo, com sintomas psicóticos, com sintomas ansiosos, com sintomas depressivos, elas devem procurar prontamente os profissionais da área de saúde mental, como os psiquiatras. Nós, psiquiatras, a gente cuida da parte biológica, da parte orgânica, a gente cuida do hardware. E os psicólogos cuidam da programação, eles cuidam do software. Bom, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. Tá joia? Um abraço para todos.